Olá, boa tarde. Começa agora o programa Trabalhador em Foco aqui, diretamente das dependências da Rede Petrópolis de Televisão, canal 10, via Tech Cable. No programa de hoje eu vou ter o prazer de conversar novamente com o professor Frederico Fadini, que é presidente do Sindicato dos Professores. No programa de hoje a gente vai falar sobre os professores, esse mês que a gente comemora no dia 15, o dia dessa categoria tão importante para todos nós cidadãos. Afinal de contas, quem é que vai a algum lugar sem ter um professor? Não sai do zero, não sai de nada. E hoje é um dia muito importante porque a gente vai falar da situação do professor no Brasil, na nossa cidade. Vamos contar uma coisa aí que talvez você de casa não saiba, que tem questões a respeito dos professores das escolas municipais que estão sendo discutidas e definidas hoje, meio que na escuridão, meio que na calada da tarde, digamos assim. E também vamos comentar um pouquinho a respeito dessa grande tragédia que aconteceu em Minas e que tem muitos professores envolvidos, ou seja, vamos falar um pouquinho sobre a segurança da vida dos nossos professores. Fica com a gente que a gente volta rapidinho. Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco e vamos dar continuidade, na verdade, dar início ao nosso bate-papo. Seja muito bem-vinda, professor Frederico. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Olha, como é que não pode falar errado com o professor? Seja muito bem-vindo. Boa tarde, é um prazer estar contigo aqui, com os telespectadores que estão assistindo nosso programa Trabalhador em Foco. Maravilha. Professor, a gente pensou nessa pauta para falar um pouco sobre o dia do professor, sobre a categoria, mas muitas coisas estão acontecendo no dia de hoje, então a gente vai mudar um pouco essa pauta que tinha sido desenhada e vamos falar um pouco sobre a realidade que a gente está vivendo aqui em Petrópolis, não é? Quando a gente pensa em professores, de forma geral, eu ainda tenho a crença que deveria ser uma classe muito respeitada, né? Porque é a que forma intelectualmente todo mundo para o mundo, para o mercado de trabalho. E aí a gente também tem que diferenciar de educar com formação, né? Educação é aquela que a gente recebe em casa e a educação dos professores é aquela que te dá instruções e bagagem para poder ir para frente na vida. Isso é uma verdade? A gente está vivendo nesse momento em que os professores são valorizados ou isso, na verdade, é um desejo? Carla, pergunta muito pertinente. O Brasil vive uma crise moral. E essa crise moral afeta tudo aquilo que é importante na sociedade. E afeta muito a visão que se tem da educação, da importância estratégica que a educação tem para o país. Eu acho que nós vivemos um momento agora de reformas retrógradas, nós estamos reformando para andar para trás, e isso vai na área ambiental, isso vai na área trabalhista, isso vai na área da saúde, na política externa do país, na educação também. Eu acho que o Brasil vive reformas que estão caminhando para um retrocesso. Em vez do Brasil avançar, está caminhando para o futuro, uma nação mais moderna, uma nação mais justa. O Brasil está fazendo exatamente o contrário, e na educação é isso. Eu temo muito o futuro da educação, não só por medidas do governo federal, mas também nos estados e também nos municípios. Eu acho que a educação está deixando, nunca foi uma grande prioridade do país. Tem aquela frase que a gente vê muito no Facebook, né, do Darcy: a crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto, e de fato é. E em alguns momentos esse projeto é exatamente de se destruir a educação. Nessa percepção, nessa avaliação de que é um projeto não educar adequadamente, a gente vem do que a gente já falou várias vezes aqui, da escola sem partido, porque aí te limita o pensamento crítico, né? Das reformas do ensino médio que, em vez de te dar formação intelectual, já está querendo te jogar no mercado de trabalho o tempo todo, quer que você trabalhe o quanto antes e levanta uma bandeira de trabalho e não de uma bandeira de formação de pensamento, não é? E aí a gente vê o professor sendo cada vez mais colocado de lado. E aí ser professor não é uma missão, é um complemento, como a gente conversou antes de entrar no programa. Isso é uma percepção também para os professores? É uma percepção, sim.
é uma preocupação muito grande que nós temos agora em relação à educação, porque a educação ela trabalha no nível da construção, não só uma construção pessoal, o futuro da pessoa, não é? Sim. Ela trabalha também na construção de uma civilização, de uma nação, de um país. E o Brasil está abrindo mão de uma educação pública de qualidade, né? Na verdade, os problemas enfrentados, muitas vezes, pela educação, tanto dos municípios, como no Estado, como também no governo federal, são problemas criados propositadamente. Há uma política de desmoralização das redes, tanto dos municípios, como no Estado, como no sistema federal, desmoralização dos profissionais da educação, das redes de educação. Por quê? Porque nós estamos vivendo agora no mundo uma nova fase no capitalismo. E o capitalismo, como nós sabemos, é um modo de produção que busca sempre a sua expansão. Ele quer sempre novos mercados, né, novas áreas onde ele possa buscar o lucro. E se nós repararmos, isso não é um fenômeno só no Brasil, isso é um fenômeno mundial. O capitalismo descobriu que a educação é um ótimo negócio. É o que nós chamamos de mercantilização da educação. Então, você está transformando a educação, que é uma política de Estado, uma política pública, né, num grande negócio para certos setores empresariais. E o Brasil está caminhando a passos largos. Eu temo muito a desmontagem da educação pública, não somente da educação básica, como também da educação superior. O que está sendo feito, por exemplo, no Rio de Janeiro, com a UERJ e as demais universidades e escolas técnicas estaduais, é um crime. Os professores, amigos, estão sem receber seus salários, às vezes meses. E a ideia é, quanto pior for o serviço, quanto mais nós desmobilizarmos os professores, desorganizarmos as instituições, jogarmos os alunos contra os professores e os funcionários, isso facilita o nosso trabalho de pegarmos essa educação e passarmos para o setor privado. E veja bem, a educação pública, ela tem um lado importante também, que num país como o Brasil, é um dos poucos setores em que se cria tecnologia. Nós vivemos na sociedade em que a tecnologia, o conhecimento é fundamental. Eu quero que vocês me apontem quantas universidades privadas, por exemplo, investem em pesquisa nesse país. Não se investe em pesquisa porque pesquisa custa muito caro e não gera resultado imediato. E a cabeça do capitalismo e a cabeça das instituições privadas, elas têm que gerar resultado imediato. E pesquisa não é isso, né? E aí a gente pode também falar da banalização, né, do CNPq, que sempre foi tão maravilhoso para tantas pesquisas, né? E que aí tanta gente está perdendo suas bolsas para pesquisa. Ou seja, a gente vive num momento em que a educação é um problema e não uma solução. A gente está percebendo, então, socialmente falando, e também com a sua fala, que o professor está sendo excluído socialmente, está recebendo cada vez menos, trabalhando cada vez mais. E aqui em Petrópolis não é diferente, não é isso? Hoje é um dia marcante para os professores que trabalham na rede municipal. Extremamente importante. Nós estávamos conversando antes aqui, e é uma coisa que nós debatemos muito em Brasília, no CONSIND da CONTECA, Confederação Nacional dos Trabalhadores de Estabelecimentos de Ensino, que é a desprofissionalização do professor. Há muito tempo atrás, no tempo que eu estava na escola como aluno ainda, você tinha um professor, mas ele trabalhava no banco, ou ele era um médico, um advogado que tinha um escritório, e ele, nas horas vagas, era professor. O Brasil acordou na necessidade de você profissionalizar, principalmente nas redes públicas. Então, você teve a criação do Fundeb, Fundef, né, investimentos na formação dos professores, e a ideia de que o professor deveria ser um profissional da educação, se dedicar para aquilo, né, como sua principal atividade. Inclusive os planos, né, os PCCS, os planos de cargos e salários dos professores, foram criados para isso, para incentivar aquela pessoa que se dedica à educação pública, aquela pessoa que está em contínuo estudo, né, melhorando a sua prática pedagógica. E Petrópolis vive um momento muito ruim. Aliás, Petrópolis, eu sou o presidente do sindicato das escolas, dos professores das entidades privadas. Eu sou professor de escolas particulares, mas eu sou professor de rede municipal e estadual também. Não existe professor, pode até existir, mas não existe professor de rede pública e de rede particular.
falar. Somos todos professores. Pela precarização até salarial, o professor é obrigado a se desdobrar em várias, né, na rede privada, na rede municipal, na rede estadual, na rede federal e etc. E a tendência é que isso piore, né? Essa PEC que cortou os investimentos em áreas como, por exemplo, educação, por 20 anos, isso é criminoso. Isso é criminoso. Você está cortando verbas em áreas extremamente importantes, como educação e saúde. Então, comenta-se agora, inclusive, em diminuir a participação, o apoio, o aporte do governo federal nas receitas para os estados e os municípios investirem na educação. Isso é extremamente preocupante. Então, Petrópolis, por exemplo, a luta por um plano de cargos e salários dos professores da rede municipal de Petrópolis foi uma luta não de 1 ou 2 anos, de décadas. Aqui está falando um professor que trabalha em rede pública há 24 anos. Foi uma luta de décadas. Esse plano foi feito e esse plano começou a ser retalhado. E não é somente retalhado. Quando o plano de cargos e carreiras foi estabelecido? Quando ele entrou em vigor? Tem 2 anos? Não, tem mais. Tem mais tempo. Né? Foi no governo do prefeito Paulo Mustrange. Né? Mas logo depois ele foi congelado. Né? Então, quer dizer, uma luta muito longa e logo abandonada. Quer dizer, praticamente não foi cumprido. E é importante que esse plano seja levado a sério, porque isso é valorização do professor. Porque o poder público, no primeiro sinal de dificuldade que ele enfrenta, né, já uma tradição de desvalorizar o funcionário público de modo geral, em especial os professores, em especial as escolas. Né? Essa votação está sendo feita hoje com alterações do plano de cargos e salários, por exemplo, afeta diretamente, você que está assistindo o programa, é trabalhador. Esse programa aqui é um programa para o trabalhador, é um programa do Movimento Sindical de Petrópolis, para você que tem um filho numa escola do município e que precisa de uma educação de qualidade para o seu filho. Você sabe que hoje, na Câmara de Vereadores de Petrópolis, está sendo votado um projeto que vai precarizar mais ainda a situação dos professores, a situação dos diretores adjuntos e dos orientadores na escola em que seu filho estuda. E interessantíssimo, esse debate que está sendo feito, que foi levado até pelo vereador Paulo Igor, sem a discussão com o sindicato, que é o CEP, que é o sindicato que cuida, né, dos professores da rede pública, sem uma discussão com os professores. Isso é extremamente grave, extremamente grave. Para quem está em casa e não entende na prática o que significa um plano de cargos e carreiras, a gente pode rapidamente nortear esse nosso telespectador lá de casa. O que foi esse trabalho de quase 20 anos, de décadas, para poder, enfim, os professores terem um plano de cargos e carreiras? O que é isso na prática? O plano ele considera 2 coisas. O tempo de serviço, porque o professor, como qualquer outro trabalhador, né, com o tempo, um professor com 5, 10, 15 anos, ele adquire uma experiência, um conhecimento maior. Aliás, algumas redes municipais até utilizam um professor mais antigo e mais experiente para trabalhar, muitas vezes, junto com um professor que chegou agora na rede. Né? Sim, foi uma coisa que eu senti muita falta quando eu comecei. Então, ele valoriza o tempo de carreira do professor e também a formação. É uma coisa muito importante hoje em dia, a formação continuada. Então, o professor, hoje em dia, poucos têm somente a graduação. Você trabalha em nível de pós-graduação, lato sensu, estrito sensu, doutorado. Eu tenho colegas que trabalham com 2, 3 pós-doutorados, né, trabalhando nas redes públicas. E eu quero chamar a atenção para vocês, você que está em casa, há um certo preconceito, uma visão errônea. E está dizendo aqui um professor que trabalhou em escola, e trabalha em escolas particulares, tradicionais, e trabalha há mais de 20 anos nas redes públicas, municipal e estadual. Hoje em dia, na média, a formação dos professores nas redes públicas é superior até. Olha que maravilha. A gente vai fazer um breve intervalo, vamos dar uma respirada e a gente volta rapidinho, dando continuidade a esse nosso bate-papo. Fica com a gente. Os últimos governos tentaram pôr as mãos na nossa aposentadoria. Agora, querem aprovar uma reforma que aumenta para 65 anos a idade mínima para a aposentadoria de todos os trabalhadores.
para tentar justificar esse grande retrocesso, divulgam uma série de mentiras. Dizem que a Previdência dá prejuízo e que a reforma seria necessária para garantir a aposentadoria das próximas gerações. Você já ouviu tudo isso, não é? Veja agora quais são as mentiras por trás dessa história. O governo esconde que mais da metade desse rombo é causado por benefícios concedidos às empresas. Bilhões em contribuições previdenciárias deixam de ser pagos todos os anos por causa das políticas de incentivo. A segunda grande mentira é incluir apenas as contribuições dos trabalhadores e das empresas nas contas da Previdência Social. Na verdade, Previdência, Assistência Social e Saúde fazem parte da Seguridade Social. Esse sistema conta com diversas fontes de financiamento, previstas no artigo 195 da Constituição Federal. Além das contribuições de trabalhadores e empresários, o governo também é responsável por repassar as contribuições sociais. O suposto rombo divulgado pelo governo se transforma em superávit quando somamos todas as fontes de financiamento. O problema é que o governo descumpre a Constituição desde os anos 90. Receitas que deveriam ser destinadas à Seguridade Social são desviadas para o pagamento da dívida pública, com mecanismos como a desvinculação de receitas da União. Querem tirar direitos de milhões de trabalhadores para continuar alimentando uma dívida questionável, que enriquece apenas alguns empresários, banqueiros e investidores. Não dá para aceitar uma proposta baseada em mentiras. Compartilhe esse vídeo e ajude a desmascarar a farsa do rombo. Diga não à retirada de direitos. Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco, dando continuidade ao nosso bate-papo sobre a realidade dos professores na nossa cidade e no Brasil. Professor, a gente falou um pouquinho sobre essa questão do PCCS, dos problemas, né, relacionados à precarização do professor enquanto cidadão, enquanto ser humano, enquanto profissional. E aí a gente pensa numa outra questão. O que fazer diante disso tudo? Todos nós, sociedade, e os professores em si. É uma coisa que nós sentimos muita falta, e é extremamente importante isso, a ligação da escola pública, com a comunidade é fundamental. A participação dos pais, da família, dentro da escola é fundamental. E hoje em dia é uma preocupação muito grande, inclusive de planos da educação, de que os pais participem ativamente das decisões e do dia a dia da escola. Porque, como você disse no início, né? O professor está instruindo dentro das matérias, mas o aluno tem que trazer uma educação de casa, uma formação, e é muito importante saber da importância da educação. Por que é importante ele estar ali? O que a educação pode trazer para o futuro dele? Certo. Saber o que o professor pode trazer para o futuro deveria vir de casa. Como deveria vir de casa o cuidado e o respeito com os nossos professores? E a gente vive numa sociedade onde o professor é agredido fisicamente, onde ele sofre ameaças porque ele deu uma nota vermelha, onde nas escolas particulares o professor é quase que ameaçado pela própria instituição de que não pode mais falar assim ou assado com aquele aluno porque ele é muito rico e tal. Como é que na sua avaliação, essa percepção do papel do professor na sociedade atualmente? Como eu disse no início da entrevista, né? O Brasil vive uma crise moral muito grande. E essa crise moral, ela permeia por toda a sociedade, né? E é incrível, eu penso muito, eu tenho um filho de 4 anos, 5, já um senhor 5 já, né? Eu tenho uma filha de 20. E eu penso, essa crise moral, que no caso do Brasil parte de cima, como é que ela afeta esses jovens? Que geração nós vamos estar formando? Então, cada vez é mais necessário, quer dizer, a corrupção ela permeou na política, no empresariado. Não, né? A corrupção está assustando. Está assustando. Então, é importante, aquela velha questão, as pessoas de bem cada vez mais devem se posicionar. E as instituições formadoras também. É cada vez mais importante, eu digo que o professor está lá para instruir, ensinar a sua matéria, mas cada vez é exigido algo a mais de nós. Eu noto que os alunos eles chegam muitas vezes nas escolas, perdão, e isso não é culpa deles, né?
sem o menor conhecimento, eu utilizei até uma expressão, digo com uma amiga minha brinca, de um verniz social, de como lidar em certas situações. E o professor, hoje em dia, muitos dizem, não é a nossa função. É sim, a gente tem também que trabalhar em outro nível com os alunos, na formação deles para conviverem na comunidade. Na sua avaliação, hoje a gente, talvez você aí de casa não tenha assistido, não tenha visto, mas o professor Frederico só descobriu no meio do caminho, porque estava a parte da manhã inteira dando aula, mas lá no escritório a minha TV estava ligada, eu estava trabalhando e estava ouvindo e assistia um jornal de rede, e aí a gente teve um incêndio, né, um ex-funcionário de uma instituição de escola no interior de Minas Gerais, ele ateou fogo em crianças e numa equipe técnica, né, em professores e demais funcionários de uma escola. No total são mais de 40 pessoas queimadas em alguma escala, né, dentro de uma instituição de ensino. E aí o grande detalhe, professor, que me vem à questão, os nossos professores, eles estão seguros quando estão exercendo a sua prática profissional? Eu acho que a questão da segurança do professor fica em dois níveis. Em primeiro lugar, a segurança é ligada diretamente à violência, né? Certo. A violência contra o professor. Nós vivemos uma sociedade extremamente violenta. A crise econômica e, novamente, essa crise moral que o país vive, isso reforça a violência. O estado do Rio de Janeiro vive um momento terrível, com reflexos de nossa cidade, e esse reflexo também acontece dentro da sala de aula. Então, há uma violência clássica, uma violência da agressão, né? Os professores sofrem a violência não só dos alunos, mas dos pais dos alunos, né? E de pessoas que muitas vezes estão fora da escola, entram na escola para agredir, brigam, tem confusões de escola com até jovens que não são nem alunos da escola. É difícil você controlar, porque a escola é um espaço público. Mas há uma outra insegurança também, que é a precarização do espaço da escola, né? Certo. A escola, de modo geral, é um espaço muito mal cuidado, né? É um espaço muito mal cuidado pelo poder público e, infelizmente, um espaço muito mal cuidado pela sociedade, né? O brasileiro ele tem um olhar para o privado, para aquilo que é dele, e um olhar não tão cuidadoso com o público, né? Eu uma vez estava dando aula numa escola, chegaram carteiras novas, e um aluno sentado, né, chegou mais cedo, com isqueiro tacando fogo na cadeira. Eu olhei e falei, rapaz, não faz isso não. Por quê? Porque essa cadeira é minha. Quer dizer, ele nunca tinha tido essa percepção. É minha, é dele, é sua, é de você que está aqui, pagando o seu imposto, né? Então, é um cuidado também com a infraestrutura, porque, do mesmo modo que ele queimou aquilo, é o fio desencapado, é a lâmpada que não funciona na sala de aula, é a porta que pode cair. Eu já vi janela cair em cima de alunos, né? Então, você tem a insegurança natural da violência que permeia a sociedade, mas você também tem uma precarização da estrutura física da escola, que muitas vezes o aluno, principalmente nas áreas mais carentes, não nota, porque a vida dele é muito precarizada também. Sabe que, você falando essa questão da janela que você viu caindo no aluno, eu estudei em escolas municipais, da minha primeira série até a 6ª série. E aí, quando chegou na 6ª série, houve a percepção da minha família que a precarização da escola pública era real, e meu pai optou por conseguir me colocar numa escola particular, né? Isso em 1997, eu fui estudar nos Canarinhos. E sabe que quando eu estudava na Escola Municipal Rosemira de Oliveira Cavalcante, que é aqui bem pertinho da TV, eu morria de medo do ventilador cair em cima de mim. Porque ele balançava tanto e eu achava que um dia ele ia cair em cima de mim e cortar a minha cabeça. Eu era uma criança, mas assim, é disso que a gente também está falando, do patrimônio. Perfeito. Que deveria, de alguma forma, aquilo não estava normal, porque eu conhecia ventilador de teto, né? E é disso que a gente está falando. Nesse mesmo contexto, a gente veio falando da segurança da entrada de pessoas inadequadas na escola, que podem chegar a casos catastróficos como esse, que aconteceu hoje no interior de Minas, e tantos outros que acontecem pelo Brasil. E me parece, eu não tenho certeza, eu não li o projeto, vi partes apenas, que essas reformas, essas mudanças que o secretário de Educação quer realizar, que está sendo debatido hoje na Câmara dos Vereadores. Então, o vereador Paulo Igor, secretário de Educação, muita atenção nisso, pensa-se, inclusive, em se acabar com o cargo de porteiro de escola.
Eu escutei isso numa lista com companheiros do CEP. Né? Então, numa época de violência, você tirar o porteiro da escola... Que faz a primeira triagem. Pode levar a uma tragédia. E depois é daquela indignação de que eu fui o culpado, mas hoje estou indignado. Que coisa horrível, porque não foi com meu filho. É verdade. Professora, a gente está chegando no final do programa. Queria que você fizesse suas considerações finais para a gente acabar. Tenho considerações importantíssimas. Você é professor do município, você é professor do Estado, você é professor da rede particular. Agora, na Câmara de Vereadores, estão alterando o seu plano de cargos e salários, estão alterando o PCCS. É importante a sua presença. Eles devem escutar a voz do povo, devem escutar a voz do trabalhador. E você, aluno, e você, pai, também devem estar presentes. Agora, nesse minuto, na Câmara de Vereadores, pois o futuro dos professores, o futuro do seu filho, o futuro da educação na nossa cidade é discutido sem que a sociedade saiba. É muito importante a presença de todos nós. A educação é fundamental para o Brasil sair da crise que vive agora. Obrigada, professor Frederico. Sempre um Obrigado. prazer recebê-lo aqui. Adoro de verdade conversar com o senhor. Obrigada a você que ficou em casa. A gente volta na próxima semana, sempre trazendo um tema que tem a ver com a nossa realidade. Um abraço grande e até lá.